está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Dia de festa! Uhul! Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, já com tchauzinho pra turma da Câmara, que já sabe que agora fica acompanhando a gente do início ao fim do debate. E o pessoal também já sabe que o WhatsApp é o 96803-8319. No WhatsApp, você participa com a gente dando sua opinião no programa, mas manda o aniversário, parabéns seu pastor, sua pastora, sua igreja, manda seu nome que ao final a gente quer te honrar. Muito bem, Marcelo Bastos, vamos apresentar os nossos queridos debatedores, são ilustres, são todos eles agora estão muito arrumados. O negócio da câmera melhorou bastante o visual de alguns deles, não são todos. Alguns deles, aí tem que pensar, cada um vai pensar em quem, né? Cada um vai dizer assim, eu acho que é ele, eu acho que é o outro, mas vamos lá, vamos apresentá-los por gentileza. Olhando lá pra câmera, gente, dando tchauzinho, pastor Ziel, ao lado dele nossa menina da mesa, pastora Virgínia, reverendo Márcio e pastor Lima. Muito bem, Marcela Bastos, todo mundo apresentado. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência aqui pelo Facebook. Você tá no Facebook, você tem Face, muita gente tem Facebook, né? E aí é legal quando você pode ir ao Face e agora assistir a rádio aqui com a gente. É a Rádio 93 com imagens. É Debate 93 com imagens disponível para você aqui no Facebook. Você pode ouvir, assistir, compartilhar, você pode curtir, você pode encaminhar os seus comentários. Você é muito bem-vindo, mas é muito bem-vindo aqui na nossa mesa, a nossa mesa. Pode sentar aqui, tem até um lugar vago aqui, ó. Sabe de quem é esse lugar vago aqui? É seu ouvinte, porque aqui você participa da mesa, conversa com a gente e troca ideias aqui no nosso Debate 93. Sempre um privilégio ter você aqui, ó. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, gente. Olha aqui, ó. Ao ler a Bíblia, percebo que o princípio de tudo é o amor. Eu vejo que é impossível cumprir o ID do Senhor sem amar. Só que eu me sinto bem longe disso, sabe? Eu não consigo amar as pessoas que fazem coisas desprezíveis. Como amar alguém que tira a vida do outro sem o menor escrúpulo? Será que ainda não tem o amor real? Não amar o próximo é um sinal de que falta uma verdadeira conversão? Porque o amor é um caminho tão difícil? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes. Eu começo a ouvir o pastor Osiel Nascimento. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Coincidentemente ou não, mas a nossa ouvinte aí, ela faz 4 afirmativas e logo seguinte ela faz 4 perguntas. As 4 afirmativas são: ao ler a Bíblia, percebo que o princípio de tudo é amor. Tu acertou em cheio. Vejo que é impossível cumprir o ídolo do Senhor sem amar. Acertou de cheio de novo. Só que me sinto bem longe disso. Foi realista, foi sincera. Não consigo amar pessoas que fazem coisas desprezíveis. Outra afirmativa. Aí começam as perguntas. Como amar alguém que tira a vida do outro sem o menor escrúpulo? O amor não tem prazer na justiça. Então é algo inerente ao amor não ter prazer na justiça. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Será que ainda não tem o amor real? Quem tem o amor de Deus realmente age diferente. Não amar o próximo é um sinal de falta de uma verdadeira conversão? Acredito que sim, mas depois a gente explica melhor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só precisamos entender, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso posteriormente. Porque o amor é um caminho tão difícil? É uma pergunta a ser respondida, mas quem entendeu no coração vai perceber que não é tão difícil assim, depois que entende o que realmente é o amor.
Entendi. O senhor fez as perguntas todas para eles responderem. Isso aí. Viu como é que é o negócio? Tá certo? Agora, se o segundo fizer isso, eu vou tocar música no programa de hoje. Eu acho que... Pastora Virgínia Estevão, nossa menina da mesa, bom dia, bem-vinda. Desculpa. Oi, gente. Bom dia, JR, a todos os debatedores. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que a questão dela é muito profunda, né? Porque quando você não sabe como lidar com esse amor, que efetivamente é aquele que Deus derrama sobre você, o amor ágape, e também o exercício de você amar, você não sabe nem como começar. Eu amo a Deus, mas não consigo lidar com essa pessoa. Então eu quero dizer para essa ouvinte que tudo é um caminhar. Você vai começar a caminhar no amor. O que é isso? Isso não vai brotar de dentro de você, você vai exercitar. Cada dia dá um passo nessa direção. Então, você começa a exercitar o amor quando você sai de você, se esvazia e permite que Deus comece a operacionalizar esse amor através de você, como um músculo. Então, você que não conhece esse amor, não tem esse entendimento, você precisa se entregar a isso. E para isso, toda a sua mente carnal, todos os seus pensamentos, seu julgamento, todas as coisas, isso tem que passar por um processo interior de você se relacionar com o Espírito Santo. Pastor Márcio Siriaco, como pensa o senhor esse tema aqui no Debate 93 de hoje? JR, debatedores, aqueles que estão nos acompanhando pelo Face, a paz de Cristo. Muito bem, irmãos. A nossa caminhada cristã, nós precisamos ter parâmetros para a nossa caminhada cristã. E um dos parâmetros que foi colocado exatamente aqui é a questão que envolve o amor e o amor do Pai, que envolve perfeição. Claro que a nossa caminhada cristã precisamos nos moldar ao caráter de Cristo. Cristo é o bom exemplo para isso. Mas, por outro lado, não devemos, em hipótese nenhuma, negar as nossas imperfeições. E eu achei muito interessante o tema, porque a autora do tema aqui, que traz para a nossa reflexão, é exatamente isto. Ela percebe a importância de se moldar ao caráter do Senhor, mas ao mesmo tempo fala assim, eu sou imperfeito, eu sou imperfeita, e eu estou com um problema aqui que é a imperfeição. E ela está me incomodando, né? Que bom que está incomodando. Ela está lá na Bíblia, eu olho para a minha vida, percebo que isso tem alguma coisa errada, ok? Muito bem, irmãos, nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos erros, e a cada dia após dia, nós vamos nos aperfeiçoando ao caráter de Cristo, conhecendo cada vez mais Cristo. Com relação ao tema que ela coloca, nós devemos crer e acreditar que o Senhor, Ele ama o bom e o mal, porque Ele manda sol para o bom e o mal, e chuva também, para os justos e injustos. Pastor Lima, bom dia, bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, amados aqui debatedores, uma alegria tremenda estar aqui. Eu acredito que se é uma moça, né, uma senhora, não sei, ela já ama e não sabe. E a primeira pergunta que ela faz, ou afirmação, eu quero discordar aqui de algo que foi dito. Eu acredito, à luz das Escrituras, que é possível cumprir o ID sem amar. Jonas o fez por força da circunstância, não é? E ele ficou lá no ventre do grande peixe, até que foi vomitado, e contra a sua vontade, mesmo querendo que os ninivitas se explodissem, né? Ficou até revoltado porque eles se converteram, ele pregou a palavra. E Paulo, também escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, ele diz, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade, e estes o fazem por amor. E ele termina dizendo o seguinte, mas o que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo esteja sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, ou também com amor, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Então é possível você cumprir o ID. Quanto à questão do amor, a gente tem dificuldade de discernir, porque confundimos, JR, o amor com um sentimento abstrato. O amor é muito mais o que ele faz do que o que eu sinto. Então, o amor é a prática do bem em ação, é a atitude. Não adianta declarar amor se ele não é respaldado por atitude. E muitas vezes a gente não declara o amor, mas age como quem ama. Eu quero perguntar a vocês... Não vou perguntar.
Eu quero, mas não vou. Eu quero, mas não vou. Que é o seguinte, que é, se vocês já pediram às pessoas da igreja para dizerem para quem está do seu lado, diga para a pessoa do seu lado, eu te amo. Eu quero perguntar, mas não perguntarei. Tá bom. Porque, em geral, quando isso acontece, o que vocês fazem? Vocês estão aqui no nosso auditório aqui. Pega uma pessoa do seu lado e diga eu te amo. Aí você chega a pessoa do seu lado e diz o quê? Eu te amo. Mas ama? Ama sem conhecer? Que manifestação de fala é essa? Se não tem aí uma construção de um amor, ou se não. O que significa isso? Agora vamos sair do culto, tá? Saímos do culto. Fomos lá no culto e já viemos embora. Esse amor é uma coisa natural? É natural? Esse amor é sobrenatural? Ele é desenvolvido? Uma coisa que Pastor Osiel, querido, a questão por favor. é o seguinte, eu sempre, como eu gosto muito de falar sobre comunicação, eu evito até de dizer que eu discordo de alguém. Eu prefiro falar que eu tenho um outro ponto de vista, que é muito mais, você abre a discussão, é muito interessante. Agora, quando eu afirmo que é impossível cumprir o item sem amar... Mas peraí, eu vou lá. É porque eu estou dividindo os assuntos, porque é o seguinte, para não misturar... sobre amor. Sim, mas não vamos misturar agora o ID, só para até entrar no tema, mas não vamos entrar no ID, porque no ID eu vou separar o ID para um outro tópico aqui, tá bom? Para ajudar os ouvintes, não confunde. Mas é sobre amar realmente. Você acabou de falar sobre o natural. O problema da nossa gramática, do nosso português, que quando se fala que ama, é muito subjetivo. Que tipo de amor? Eu vou falar agora que eu amo você. Eu vou dizer que eu amo a minha esposa. Eu vou dizer que eu amo a pastora Virgínia. Muito obrigada. E vou dizer que amo a Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa. Eu acabei de usar para você, filho. Acabei de usar para a pastora Storge. Acabei de usar para minha esposa Eros. E acabei de usar para Deus Ágape. Graças a Deus. Estou louvando ao Senhor por essas bênçãos. Só para minha esposa que eu falei Eros. Só para minha esposa, que eu pensei em Eros. Então é muito subjetivo. Então fala, meu irmão, que tô lá, que te amo. Quando eu falo amor aqui, não tem como você não ser compungido por Deus. Ele contagia, mesmo que a gente não queira, acha que a pessoa não merece, é sem escrúpulo, mas você acaba sendo convencido pelo Senhor e pelo amor que Ele nos dá, porque a Bíblia diz assim, que Cristo nos amou, nós ainda pecadores. Então a gente começa a aprender isso, é nessa questão que eu estou batendo. Então esse é um amor sobrenatural. É alguma coisa que Deus nos dá. Aí eu vou dar 2 exemplos aqui. Cristo e Estevão, ambos morrendo e gerando para os seus acusadores a fala, perdoe que eles não sabem o que fazem. Eles são amados apesar do que eles fazem e não pelo que eles fazem. Tem diferença aí, pastora Virgínia? E eu acho que a gente começa a ver a essência do que ela está falando, é que ela espera, ela tem expectativa de ter esse amor de essência de Deus, esse amor sobrenatural, e ela não consegue ter. Então ela não sabe o que eu faço, porque eu não consigo chegar nesse lugar que eu entendo que a palavra de Deus está me colocando para chegar, e eu não consigo começar isso, eu não consigo sentir isso. Como o amor se espera, né, pelo menos hollywoodiano, aquele amor de entrega, aliás, meu pai chama-se até Eros. Então a questão do posicionamento daquele amor Eros, né, aquele amor carnal, é diferente do amor ágape, que é aquele amor que vem sobrenaturalmente através do exercício do relacionamento que você tem com Deus, e aí você começa a fazer coisas naquela direção, ainda que muitas vezes você não sinta. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vai lá falar com aquela pessoa, hoje é o dia do zelador, né? Hoje realmente é o dia do zelador. Então eu não falo muito com esse zelador, mas poxa, eu quero cumprimentá-lo, agradecer pelo dia dele, falar que, poxa, que bom que você é o zelador e tal. Então você sai daquela timidez sua e você faz aquilo por amor. Mas esse amor você não está sentindo, mas você faz aquilo porque você sabe que isso pode gerar um fruto muito bom naquela outra pessoa. É evidentemente que as nossas imperfeições, elas nos levam a querer justiça, a querer vingança, a olhar o outro, aquele que é desprezível, né? Aquele que a gente não consegue conviver. E a gente olha assim, até alguma coisa tem que ser feita. Às vezes queremos nós mesmos fazer pelas nossas habilidades e forças, né? Mas nós, como cristãos, devemos ter a convicção de que o Senhor pode mudar a coisa, né? Nós não somos aqueles que vamos promover a justiça. Até porque nós também cometemos maldades, injustiças, somos pecadores também. Sem e quantas vezes queremos agir de forma justa e somos injustos? Isso. Então você vai... Quantas vezes nós somos desprezíveis com as nossas relações? Exatamente. Né? Então, quer dizer, o outro tem que morrer.
Eu não. Né? Então, quer dizer, o amor é só para mim? É o credor não? Incompassivo. É a parábola do credor incompassivo. Pronto, eu mereço ser perdoado, mas você não merece. Vocês estão entendendo? Então, e nenhum dos dois merece. Exatamente. É a graça de Deus. Não é isso? Não é mérito. É isso, pastor Lima? Não é mérito. Sim. Eu acredito que, de fato, a ouvinte, ela está preocupada com essa questão. Sim. Mas eu acho que o anseio dela é muito mais sentir para fazer. Mas esse próprio incômodo, eu creio que já é gerado pelo Espírito. Porque em Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado sobre nós na pessoa do Espírito Santo. Se ela teve uma experiência de conversão, em algum momento esse amor vai aflorar. E só o desejo de alcançar, eu quero alcançar, como eu vou cumprir o ID se eu não amo essas pessoas? Como é que eu vou subir, vou em um determinado lugar cheio de bandidos? Como é que eu vou falar para eles se eu não os amo? Na verdade, ela já está preocupada em alcançá-los. E até que talvez essa confusão entre sentir algo, como a gente sente por alguém próximo, e o fazer, ela não tem entendido que já o fazer já é uma prática do amor. Sem dúvida. Já é amar. Aliás, se preocupar com isso que ela não está fazendo. Né? Essa própria preocupação já é. Vamos lembrar algumas pessoas assim que no critério humano elas não seriam muito amáveis ou amadas, né? Ele diz assim, não, essa aí não seria muito amada. Uma pessoa pega em flagrante adultério, uma mulher que já teve vários esposos e o que ela tem não é dela, pessoas não amáveis. Um coletor de impostos corrupto, sem vergonha. Mais quem? Vamos lá, dá mais uma listinha aí. Um soldado romano que tem um criado e que é aquele que ocupa o lugar e que impede as pessoas de terem uma vida livre. Isso. Certo? Um bandido crucificado. Um ladrão, bandido. Entendeu? Enfim, você tem uma série de pessoas, você disse, essa aqui não está na lista dos amáveis. E não está mesmo na lista, não está na lista. Mas foram amadas por Cristo. Amém. Então, se Cristo amou, ele vai nos ensinar a amar. O que a gente não pode é fechar a porta. Sem dúvida. Eu não aceito pessoas assim, olha, presta atenção no filho pródigo, hein? Ô, irmão mais velho, abre teu olho aí, hein? Dizendo que o irmão mais novo não merece, porque ele foi lá, viveu a vida dele dissolutamente, gastou tudo que ele tinha e agora quer voltar para casa, e eu aqui o tempo inteiro. Irmão mais velho, abre o olho, porque quem somos nós para dizer que alguém merece ou não merece se nós não merecemos? Não tem como amar genuinamente sem a ajuda de Deus. Essa que é a verdade. Perfeito. Porque Deus é amor. E Deus é amor. Muito bem, vamos ao envio agora. Tá certo? Vamos ao envio. Você alguém pode ser enviado, alguém pode. Qual a expressão que ela usa aqui especificamente? É o ID, né? O ID, né? O ID é um negócio tão. É impossível cumprir o ID do Senhor sem amar. E o senhor. A própria Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele amou o mundo, ponto. João 3,16. Mas a maior demonstração de amor, lá em 1 João 4, se não for memória 9, vai dizer que ele mandou o seu filho. É a maior demonstração de amor. Então não tem como cumprir o ID sem amar. Deus tem que gerar em você o amor necessário para se preocupar com as pessoas. O hino que nós cantávamos quando era criança, você também cantava, você cantava assim, se meu pai não for, não impede a mim, se meu irmão não for, se o vizinho não for, não impede a mim. Você conhece esse louvor? Você conhece? Eu conheço. É um louvor egoísta, na verdade. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Aí, se meu pai não for... É um hino. Se meu pai não for, é isso? Tinha isso? Tem tudo isso. Na minha é assim, se você não quer ir, né? Se você não vai, não impeça a mim. Era bonito, não impeça a mim, né? Mas a verdade é que nós devemos estar sempre preocupados. Eu vou e quero que o irmão vá também. Então, gera esse amor, essa preocupação. Constrangimento, né? Um constrangimento. Lá na igreja nós estamos enfatizando o fator arrependimento, a necessidade de arrependimento para pregar o evangelho. Nós só pregamos isso quando nós sentimos amor pelo próximo, preocupamos com a salvação do outro também. O outro lado desse mesmo assunto. O outro lado é que existem, inclusive, os falsos profetas. Com certeza. Aqueles que anunciam a palavra, às vezes, por mercantilismo. Quanto mais membro, mais dízimo. Cadê neles? Né? Quanto mais pessoas eu ganhar, mais eu vou faturar. Então esse é um outro lado da moeda. Em qualquer ambiente religioso. Em qualquer ambiente religioso. Ou por força da sua vocação. Você está ali
E aí, digamos, seu pastor te enviou para tal lugar, mas eu não gosto daquele lugar, eu não gosto daquelas pessoas daquele lugar, mas se eu não for, eu vou ser demitido. Então, eu vou por força do chamado, não necessariamente porque eu amo. O ideal seria que todo o ID fosse pelo amor, mas nem sempre se cumpre um ID amando. Vou perguntar para às vezes pela obediência, para os né? queridos e Exatamente. amados Pela irmãos estudiosos da palavra. Quem era Jonas antes daquele instante ali? Alguém tem uma informação sobre esse assunto? Quem era Jonas antes de ser enviado para Nínive? Ele já era um profeta? Ou nasce o chamado profético de Jonas ali? Porque tem casos que são assim. Amós, por exemplo, é um plantador, um colhedor de sicômoros, o cara tá lá, e Deus disse, ó, vai e profetiza. E depois não se sabe o que aconteceu. Se ele voltou para Tecoa ou Tecoa, como alguns utilizam, conforme se for do Nordeste, se for do Sul, vai ter uma diferença aí. E ele, não sei se ele volta, porque a Bíblia não dá muitos detalhes depois daquele embate que ele tem com Amazias. Mas o fato é que, se Jonas já era um profeta, você tem uma sobre esse tema aqui, uma interpretação. Se Jonas não era, se passou a ser ali, é um profeta daquele instante que Deus utilizou, você já tem uma outra interpretação desse tema. Estou dizendo isso por quê? Porque você pode ter um compromisso com Deus, supondo que ele tenha um amor a Deus. Ele pode não amar os ninivitas. Ele tinha razões racionais e claras para isso. Né? E culturais. Né? Gente, eles eram um povo muito violento. Eles matavam as pessoas assim, não era matar. Só matar já é muito, mas eles destruíam a pessoa, eles abriam barriga de mulher grávida para matar o feto. Entendeu? O feto já morto. Pegava e cortava para dizer assim, então matando. Era uma. Então, aí você vai falar assim, não, vamos lá evangelizar essas pessoas. Você tem que ter muito amor. É uma graça divina, porque no mínimo você tem medo. Não é raiva, não. Raiva é uma coisa. A outra coisa é o medo. Veja bem, nós vamos ali evangelizar o pessoal que odeia crente. Eles pegam crente, eles gostam de pegar crente assim, fatiado. Entendeu? Com cebolinha e tal. É assim que eles gostam, crente fatiado. Aí você disse, vamos lá evangelizar. Você disse, tchau pai, tchau mãe, porque você só vai se você estiver neste embalo. Isso não quer dizer que a pessoa que vai não tenha medo. Mas se o amor for mais forte que o medo, ele lança fora esse medo e ele vai. E aí, gente? O pastor Lima falou uma coisa interessante, que eu acho muito interessante, que é sobre o ideal e o real. Nem sempre o real é o ideal, mas a Bíblia sempre vai falar do ideal. Que seja real aquilo que a Bíblia coloca como real, que o amor nasça no nosso coração, que é o ideal de Deus, para que a gente pregue o evangelho. Mas na realidade pode ser que esteja acontecendo uma outra coisa. Mas eu não posso falar do real, que é negativo, porque quando a Bíblia diz que o ideal é que o amor seja o pressuposto, seja o objetivo, seja a mola propulsora da minha evangelização. Se esse trabalho missionário tem como base o amor, pergunto aos queridos e amados debatedores, é o amor de quem prega? É o amor de quem escuta? É o amor de Deus por quem prega e por quem escuta? É a fonte que é o amor de Deus. É o amor de Cristo. Então, se você está trabalhando... É o amor de Cristo que nos constrange, né? A fazer isso. Então, se nós formos olhar as circunstâncias... Mas aí é só por mim? É de quem prega? Nós aqui. O amor de Deus, tá? Então, isso eu estou perguntando, porque às vezes a pessoa está indo sem amar. Mas Deus ama o que está ouvindo. Isso. Sim. Então, quem está indo está sem amar, mas Deus já está amando o que está vendo. Eu posso falar sobre o vaso ou um canudo, né? Tem o vaso. Antigamente era o vaso que botava água e aí você tinha que derramar. Agora, hoje em dia, a gente usa canudo. Não pode mais. Tem canudo que não pode ser de plástico, tem que ser de biodegradável. Então, nesse canudo, as duas pontas precisam estar desentupidas. Deus está mandando. E aí, então, quando você sente vontade ou não sente vontade, mas se você obedece, você sabe que você é um canudo. Então, muitas vezes, o amor sobrenatural de Deus ainda não chegou por aquela pessoa que você não tem. Mas Deus vai lidar com aquela situação no teu coração e você, sendo um bom canudo, não canudo entupido, porque às vezes você vai tomar coco e depois você tenta pegar o coco e tirar o coco com o canudo. Aí você entope o canudo, assim, com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios julgamentos. Então, um canudo é um canudo. Ele não tem que entrar na esfera entre o amor de Deus e o amor entre a pessoa. Você só tem que ser um canudo. Agora, evidentemente, muitas vezes o que acontece, aquilo vai envolver você de tal maneira que você passa a entender um pouquinho desse amor sobrenatural de Deus e você vai começando a gerar dentro de você esse amor. Às vezes não acontece automático, você sempre
tem que começar obedecendo. A obediência, ela traz em você a capacidade de entender o amor sobrenatural de Deus sendo o veículo. Uma vez que você seja o veículo, que você seja o canudo, então a questão do sentimento sobre o que você faz não tem nada a ver com a obediência daquilo que Deus quer que você faça. E amor é aprendizado, você tem que aprender a amar. Não é fácil amar. O músico, às vezes, você tem que perdoar sua mãe, perdoar seu tio, perdoar. Exercício, você tem que andar naquela direção do perdão, independente da pessoa ter mudado ou não. Então, só quero dizer que canudo, hoje em dia se usa o canudo biodegradável, como disse o JR, é importante que você entenda, obediência, canudo e sentimento é outra coisa. Pegando a deixa aqui do pastor Ziel sobre o ideal seria realmente você ama a Deus e ama o perdido. E aquele que está perdido, ele tem anseio pela palavra. Quando Pedro foi visitado em Jope, ele teve aquela visão e ele foi chamado para a casa de Cornélio. Curtidor. Ele estava cheio de Simão o Curtidor. E depois foi lá. Isso, ele sai da casa de Simão o Curtidor de Jope e vai para a casa de Cornélio. Isso. Então lá tinha um monte de gentil que estavam ansiando pela palavra. Ou seja, amavam a Deus e queriam ouvir acerca do Deus da palavra, acerca de Jesus. Por obediência, Pedro vai. Olha, eu estou santificando, mas você vai lá, os camaradas vão te chamar aí, você acompanha que são meus. Ele acompanha, prega a palavra, há um mover tremendo, há uma manifestação naquele lugar, porque houve o ideal, que o pastor está falando, do amor a Deus, o amor ao ID, e principalmente as pessoas estavam sedentas pela palavra, e foi algo assim extraordinário. Muita gente começa a amar determinados grupos, povos à distância, sem ir, tá certo? Por exemplo, uma pessoa começa a amar um povo de língua hispana que mora no sul do não sei aonde, começa a amar, engraçado, essas pessoas estão vindo na minha mente, meu coração, não sei o que é isso, você começa a orar, e aí depois você vai observar que é Deus que está colocando aquilo no seu coração, você começa a amar. Exatamente. Agora, também existe aqueles assim que estão bem próximos de nós e não são amáveis. E aí você começa a ver esse mesmo amor sendo despertado, ou mesmo a necessidade, ou mesmo alguma coisa nos conecta às pessoas para quem nós vamos evangelizar. O fato é que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou ide fazer discípulos de todas as nações. Você pode até ir, tem muita gente indo de casa pro trabalho, do trabalho para a educação, tá indo, tem um id aí. O id pregar, id fazer discípulos é outra coisa. O foco não tá nem no id, o foco tá no pregar e no fazer discípulos. A gente botou um foco no id que dá a impressão que o id é sempre para longe. Dá a impressão que o id é para longe. Isso pode ser na sua própria casa. E aqui dentro não. Vai então até é o seguinte, cozinha, missionário é o senhor. Deus abençoe o senhor, pastor. O senhor que prega aqui, eu só venho aqui à igreja. Meu negócio aqui é me alimentar desse saboroso milkshake de chocolate. Jesus Cristo, ao ensinar os seus discípulos, né, ele vai fazer exatamente essa questão. Se dizia assim: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Né? E Jesus vai falar, ele vai fazer um contraponto a isso, ele vai redefinir isso, né, junto com os seus discípulos, dizendo que tem que amar os inimigos, né? E ele vai fazer, quando vocês fazem isso, vocês estão dando o melhor de vocês. Na verdade é isso que ele está falando, sabe por quê? Porque o próprio Deus dá o melhor dele. É quando ele manda o sol e a chuva para aqueles que são justos. Ou seja, é o ideal. Então, isso aí, que a Bíblia fala disso aí. É isso que você tem que ser. Você tem que ser amável. Aí, como se ele tivesse assim, que recompensar se você ama quem você é o seu amigo. Ele fala assim, é como se ele estivesse assim, dizendo assim para todos nós: qualquer pecador desqualificado faz a mesma coisa. Vocês têm que ser diferentes, porque vocês estão expressando o amor de Deus que está em você. Deus, então, tem o seu compromisso de amor com a palavra, compromisso de amor com as pessoas. Deus tem aqueles que ele levanta, e que bom que você tem sido levantado pelo Senhor para pregar este evangelho a toda criatura. E quando diz toda, é toda. Tem a toda que você prefere e tem a toda que você não prefere. Eu conheci uma pessoa, era uma menina do grupo de evangelização, muitos irmãos, 1519, viu, pastor Lima? Que é lá de onde eu venho. A menina só gostava de evangelizar pessoas assim, com uma aparência que ela considerava favorável.
entendeu? Então você olhava, eu me lembro até hoje, a gente olhando, né? E aí a menina passava mais ou menos, pode levantar aí, Marcelo, passavam mais ou menos, vai embora, passavam bonitinho, na opinião dela. Ai, olha, deixa eu te falar um negócio. Jesus te ama. E eu também. Aí começava a historinha. Aí, cadê, rapaz? Nós descobrimos, né? A liderança descobriu. Tadinha. 11h36 aqui no Rio de Janeiro, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Ô, Marcela Bastos, a gente fica aqui de vez em quando, a câmera dá uma guinada pra direita, pra esquerda. São os ajustes, né? Nós estamos assim, em caráter experimental, e os nossos ouvintes podem dar aqui opiniões e tudo, mas eles estão achando bom, viu? Tá dando close nas pessoas, mostra o penteado de alguns, né? Mostra as camisas, é só de distância não. E vai evoluindo, hein? Cada dia mais, cada dia é uma história nova, né? Nós estamos, aí não tem como não, aí, mas já melhorou bastante aqui a câmera já dá uma melhorada. Você vê que a câmera escolhe, vocês de frente, eu de lado. Porque a câmera falou assim, vamos por ordem de beleza, só os debatedores. O lado melhor é de dentro. Seu lado melhor. E aí, Marcela? Olha, a diretora de uma escola de ensino médio em Washington, ela foi afastada da função depois que ela escreveu no Facebook dela que a morte de Kobe Bryant foi o karma punindo um estuprador. O astro do basquete morreu, né, num acidente de helicóptero no último dia 26 de janeiro. Com a filha. E mais uma galera. O post da diretora, que depois foi apagado, se referia a um caso de 2003, quando a funcionária de um hotel acusou Bryant de estupro. É bom a gente ressaltar que ele, depois disso, ele veio a público, ele pediu desculpa, houve toda uma questão relacionada a isso. O afastamento de Lisa Sejócora, acho que é assim que fala. Tudo bem, Lisa. Foi oficializado com um e-mail para os pais dos alunos. No e-mail ela dizia: eu quero pedir desculpas por implicar que a morte de alguém foi merecida. Foi inapropriado e de mau gosto. Nas aulas, lembramos aos nossos alunos que eles devem pensar antes de postar as coisas na internet, especialmente quando os sentimentos de todo mundo estão inflamados. Minhas emoções e as minhas experiências passadas venceram o meu autocontrole naquele momento. Ela escreveu assim: também ensinamos aos alunos que o que eles compartilham nas redes sociais é permanente. E aí a gente pergunta, o que é que essa história nos ensina sobre emoções, comentários, postagens e julgamento? E aí, quem vai começar, Marcela? Vamos começar com o Pastor Lima. Pastor Lima. Não tecle furioso. Não fale furioso. Não também, fale né? furioso, quer dizer, não use os teclados ali do seu computador, do seu smartphone, seja o que for, para descarregar os seus sentimentos, usar de terapia, né? Estão fazendo do Facebook, por exemplo, o divã. Isso. E aí ele expõe a vida não só da pessoa, mas de fulano. E às vezes falta só dizer qual é o CPF da pessoa. Então eu creio que é uma situação desagradável, aproveitar um infortúnio também para dizer bem feito. Então nós não devemos nos alegrar com a desgraça dos outros e nem postar assim em diretas, coisas desse tipo. Eu, de vez em quando, eu posto algumas coisas e tem sempre alguém fazendo às vezes um comentário negativo. Já percebi que tem um grupo que fica observando para comentar algo negativo. Eu tomei a decisão de não responder, porque eu posso pesar na medida, né, e ser injusto com a pessoa, e percebendo que há uma questão de pessoalidade ali. Então a postagem, apesar de ser pública, às vezes as pessoas levam para o pessoal, para tentar atingir o seu caráter, como se você admirar uma pessoa, você é igual àquela pessoa. Enfim, eu creio que a gente deve se policiar e nunca usar os teus sentimentos, seja uma alegria extrema, às vezes, que você pode, nesse sentido, também se comprometer com algo que você vai ter dificuldade de cumprir depois, ou estar aborrecido com alguém e ir lá e despejar aquilo. É muito ruim. Você vai se arrepender, mas aí uma multidão já viu, como é que você vai fazer para voltar atrás? Eu treino muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores nessa direção de
Não use o WhatsApp quando você realmente quer falar alguma coisa que é necessário que a pessoa entenda a razão pela qual você está falando, porque nas palavras ela pode ser olhadas e vistas de uma maneira fria e distante. Então, muitas vezes, não é só em Facebook, Instagram, mas o WhatsApp também, né, que é um instrumento maravilhoso, mas que também pode levar muitas pessoas a entrar, interagir de uma forma fria, distante, e aquela outra pessoa ficar extremamente magoada. Então, acho que quando você vai falar alguma coisa a nível do que você pensa, toma cuidado para quem você fala, principalmente a público, nunca, e que você também entenda que suas emoções precisam estar debaixo do autocontrole não com U, mas o autocontrole com L, que é de Deus. Então, pergunte ao Senhor se esse é o momento de você falar, se você não deveria falar com uma outra pessoa, então você realmente não fica sujeito a esse tipo de infortúnio. Infelizmente, a resposta que ela colocou, a ideia que ela colocou, que influenciou a tantas crianças e tantos jovens. Que essa história nos ensina. Longe aqui da gente também começar a acusar e condenar, já que ela foi precipitada, mas a dona Lisa vai nos ensinar algumas questões do tipo, já se passaram 17 anos. Ou seja, mostra o quanto uma pessoa supostamente cometeu um erro lá atrás, até quando nós estamos dispostos a perdoar ou esquecer. E pelo que eu saiba aqui, ele não foi nem condenado. Acho que ele fez um acordo. Ele foi acusado. Aí está fazendo um acordo. Fez um acordo financeiro, pediu desculpa à opinião pública, dizendo que, para ele tinha consciência de fazer o ato sexual, mas que ele entendia que, para ela não estava querendo aquilo. Então, ele fez a público o reconhecimento do erro e pagou uma quantia. Aí vai ficar mais grave ainda. Ele foi a público, já pediu perdão, não foi pelo menos nada parecido com ela. Tem uma menina envolvida de 12 anos de idade. A família, os familiares que sofrem aqui. Não, que morreram no helicóptero. Morreram no helicóptero. Então, e essas outras pessoas? Então, o que faz no causa perplexidade é que qualquer um de nós, no momento de precipitação, pode fazer o mesmo. Esse que é o problema. Então, nós temos que parar a pensar. Eu tenho uma máxima. WhatsApp, telefone, mídia, qualquer outra coisa, é só para falar de Deus ou amizade ou mandar um parabéns. Eu não faço. Se eu estou chateado com alguém, o máximo que eu vou fazer é o seguinte: eu quero falar contigo. Teve um cidadão abençoado, vou dizer o nome dele não, que é muito meu amigo, fez uma besteira e mandou WhatsApp meio estranho, esquisito pra caramba, muito estranho. Eu coloquei assim no dele assim: preciso falar contigo, urgente. Ele apareceu lá em casa 1h30 depois. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Eu só falei assim: eu preciso falar contigo pessoalmente. Então eu não preciso ficar discutindo. Foi ele que errou. Foi ele que falou coisas erradas. Então nos ensina o quê? Não devemos usar as mídias sociais para se comunicar, para falar de Deus, para mandar um abraço. É para isso que serve. Quer abrir o coração, quer mostrar alguma coisa que está errado, conversa pessoalmente. Se não for possível, pede para bater um papo cara a cara, vídeo com vídeo e com uma calma. No momento de pressão, jamais. Eu destaco aqui no texto exatamente a questão que aqui está bem afirmativo. Eles compartilham nas redes sociais e é permanente. A questão, cuidado com o que você se compartilha na rede social, porque é permanente. For bom, legal. Se não for, também continua. Mesmo que seja apagado, vai ser lembrado que você escreveu lá. Não, vai ser lembrado, mesmo não copiou, vai guardar por uma oportunidade. Parece ser que uma diretora conceituada, de uma escola conceituada, é afastada da função, ou seja, não é demitida, é apenas afastada da função. Ela emite opinião, né? Ela omitiu a sua opinião no lugar errado, no momento errado, ela mesma admite isso, inoportuno e movido por emoções. Tá evidente aqui. Então, o que se destaca é exatamente isso, é uma coisa que é recorrente. As pessoas estão escrevendo nas redes sociais sem se importar que é a imagem dela que vai ficar gravada, mesmo que ela apague a postagem. Mesmo que ela poste, ela tire. Essa impulsividade virtual, essa impulsividade virtual, nem sempre ela é impulsividade presencial. Sim. Tem pessoas que presencialmente são tímidas. Exatamente. Ela não fala, pode passar a mosca, pombo, que for, ela tá ali quietinha, mas vai pra internet, são corajosos. Então, assim, isso aí é uma questão que a ciência tem tentado trazer luz sobre esse assunto. Por outro lado, JR, nós estamos vivendo na época do politicamente correto. Verdade também. Então, a sua opinião, ainda que seja verdadeira, se ela contraria alguns interesses, ela é marginalizada. Ainda que você, às vezes,
cite, por exemplo, um versículo bíblico. Esse versículo, dentro de um contexto, pode ser extremamente ofensivo. E às vezes você é julgado por uma frase. A tua frase pode anular para aquela pessoa a tua história. Perfeito. Então ela não conhece a tua história, mas ela ouviu a tua frase. Então por essa frase ela diz que você é isso, é aquilo. Os termos que muitos têm usado aí constantemente, fascista, homofóbico, misógino, e por aí vai. E foi o que ela colocou, né, JR? Ela colocou exatamente isso. Ela disse, olha, eu entendo que eu não deveria ter feito isso na mídia, entendo que colocar só para as pessoas do Facebook das minhas relações é algo que pode se tornar público, mas eu quero dizer que eu já falei isso há muitos anos atrás, essa é a minha opinião, eu não mudo da minha opinião em relação ao que ele fez e da maneira como ele se retratou com essa pessoa. Então ela ainda levanta o ponto que entende que a maneira como ela se colocou, a posição dela, publicamente, deveria não ter sido dessa forma, mas ela se levanta, né? Mas ainda continua. Ela ficou, e não há, se eu não estou enganado, é que não há uma defesa do Kobe Bryant, que ele nem precisa disso. Sem dúvida. E se ele fez errado, e ele fez, quando ele assume o acordo, ele assume a responsabilidade, e ele o fez, ele respondeu, por isso se tem um acordo, é porque a lei determinou que seria esse valor aqui, enfim, isso foi desenvolvido. Mas é aquele processo da pessoa que aproveita o momento da morte, que é momento de sensibilidade. Olha, eu nunca vi um cara do basquete com tantas homenagens. As pessoas choravam muito choro, lágrimas para todo quanto é lugar. Então veja, isso acontece. Então a gente volta aqui para o nosso dia a dia para lembrar que de vez em quando a gente fala de mais ou fala de menos. O grupo de WhatsApp, eu não sei quem inventou, tô até agora querendo saber quem inventou, porque o grupo de WhatsApp é complicado. Veja, as pessoas fazem aniversário, o camarada tá no grupo, ele recebe 300 parabéns no grupo. As pessoas têm que mandar parabéns pro cara, pode ser pelo WhatsApp, mas para a pessoa. Claro. Nada grupo mais, no grupo tá lá, no grupo, o grupo te lembra, parabéns fulano, é isso aí, mas manda a mensagem lá, porque vira uma coisa muito comum, todo mundo fala, é a mesma coisa, esse negócio de emojizinho da mãozinha, irmãos, orem por esse assunto, assim, já aparece lá um camarada postando a mãozinha, nem para dizer, vamos orar, em oração, qualquer coisa, uma frase orando, põe o emoji da mãozinha. Entendeu? O que significa uma só? 3 é o que? Mais oração? 5, mãozinha, a pessoa tá orando muito. Então, gente, tem coisas que não substituem a palavra. A gente tem que aprender a utilizar os meios exatamente assim. E aí eu volto para Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem ou mulher, pois seja pronto para ouvir. Eita, negócio difícil. Tardio para falar, ei, minha banda, Jesus. Tardio para se irar. Então tem uma ordem clara descrita nas Sagradas Escrituras. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Podemos aplicar isso aqui ao grupo do WhatsApp? Sem dúvida. Pode aplicar? Principalmente. É mesmo, é? É o ideal. Muito bem. 11h49. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Marcela, nós estamos transmitindo agora ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Nossos ouvintes podem nos acompanhar e podem vê-la exatamente agora inteira no nosso vídeo em cores para todo o planeta. Acompanha a gente aí. E dentro da questão das emoções, a gente segue. Olha essa notícia. Depois de uma briga com o namorado que ela acusava de traição, a Verônica Motorina foi até um estande de tiro lá na Ucrânia, que ela costumava frequentar, para aliviar a tensão da discussão. A menina de 18 anos começou a praticar com uma pistola Glock e um fuzil AK-74. Depois ela pediu a pistola do instrutor. Só que ao invés de continuar a disparar contra os alvos tradicionais, ela atirou contra o instrutor e fugiu. O homem morreu na hora. Uma hora depois, a jovem foi presa. Ela pode ser condenada a até 15 anos de prisão depois de ter resolvido apertar o gatilho, segundo ela, para esfriar a cabeça e relaxar. Como não querer matar as pessoas ao nosso redor com a desculpa de que estamos aliviando a nossa tensão? É possível ter o controle das nossas emoções? Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Pastor Osiel.
É possível ter o controle das nossas emoções? Olha, num stand de tiro, você tem que estar realmente muito tranquilo emocionalmente. Eu já tirei bastante na minha época de marinha, eu já fui perito de pistola, não essa Glock, mas a bereta, e a gente sabe que atirar é um negócio legal, contra o alvo. Só contra o alvo. E aqui eu já percebo claramente um problema seríssimo que foi o instrutor. Não podia ter Ele emprestado, jamais deveria entregue a arma para ela. A seriedade do instrutor no stand de tiro é algo tão terrível. Se quem estiver atirando fizer um gesto diferente do que for o alvo, ele já vai para cima dele de uma forma... Então já há um certo problema. Então já tinha que se perceber que ela chegou descontrolada emocionalmente. Dá para perceber. Então já é uma série de erros. Então não justifica... você com a emoção totalmente identificada, alguém tinha que interromper isso. Mas isso não aconteceu, infelizmente. Não vamos aqui culpar o instrutor. Mas é possível ter o controle das nossas emoções? Eu diria que se eu estou emocionalmente abalado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é algo que não me possibilite priorar aquilo que eu estou sentindo. Vá no saco de pancada, que é aquele lá do boxe, lá, sai batendo lá. Faz spinning. Faz spinning, dá um soco na parede, que dói a tua mão. Mas, infelizmente, foi uma sucessão de erros. Então, qual é o controle? Vai orar, vai pedir graça a Deus, porque é muito difícil realmente. A questão de uma pessoa, primeiro jovem, né? Ela já exercitava isso há bastante tempo, e a questão dela ter pego a arma do instrutor, isso foi algo terrível. Isso realmente culminou com a própria morte dele. Agora, o que eu vejo é que os jovens não sabem lidar com as suas emoções. Então, a tendência, não é só jovem, pessoas adultas também não sabem, mas os jovens, eles vivem intensamente aquela situação. Então, se uma pessoa traiu você, um jovem vive intensamente como se a vida deles dependesse daquele momento, daquele amor. E aí que vem a questão de quando você não trabalha as suas emoções, quando a criança cresce, mas não cresce com ela, a atitude de aprender a lidar com as suas emoções, é isso que acontece. Então nós precisamos entender que a impulsividade, principalmente dos jovens, dos adultos também, mas dos jovens, treinar os jovens a aprenderem a sofrer, aprender a lidar com o sofrimento, com o não, com as coisas que acontecem, é fundamental para que você possa amadurecer essa ideia de autocontrole e de domínio próprio. Aliviar a tensão, né? Quem não tem tensão todos os dias, né? No trânsito, todos dirigem mal, apenas eu sou o melhor motorista, né? E dentro de casa eu sou o exemplo, ninguém mais, né? É exemplo. Aí então pega a loura, né, do outro lado. Nós somos voltados a ficarmos tensos com todas as coisas, tudo. A grande questão é como nós vamos lidar com isso, né? Com esse dia a dia em que alguém passa ali ao nosso lado, faz uma coisa contra nós, a raiva sobe, a ira sobe, né? Começa a aparecer aquelas emoções desagradáveis, né? E isso é natural, faz parte das nossas imperfeições. Ou agora, como lidar com isso? Essa que é a grande questão, né? Talvez o ditado popular diria, tá estressado? Vai pescar. Né? Eu não iria porque eu não gosto de pescar. Irmãos, é melhor... Pescar me estressa. Eu não eu vou ficar agora, capaz de eu mergulhar para pegar o peixe lá, porque eu não vou conseguir. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Ou a melhor coisa é fazer o que o próprio Paulo vai falar aos filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecido diante do Senhor com vossas orações e petições. E depois lá na frente ele vai falar assim, e o que pensar então, enquanto você está nesse processo? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é amável, né? E se ocupe o vosso pensamento para que o Senhor guarde coração e mente. Se nós ficarmos nutrindo tensões cada vez mais, aí vou dar tiro... Você não consegue lidar com o seu pensamento, complica. pelo menos guarda as suas ações, né? Eu não sei qual é a história de vida dessa moça. Também não. Mas muitos pais privam os filhos das consequências dos seus erros. Privam os filhos do sofrimento, privam os filhos da dor, privam os filhos de uma punição, privam os filhos de uma experiência de dor ruim. Então a criança nasce ou cresce com aquele sentimento de impunidade. Não, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu não sei o peso da consequência das minhas insanidades. Porque sempre alguém
pôs as mãos, sempre alguém me aliviou. E agora, quando eu disparo sobre uma pessoa, eu não estou calculando qual vai ser o preço dessa inconsequência. Então, eu acredito que falta também uma experiência nesse sentido, a experiência com o sofrimento, com a dor, com a limitação, com a frustração. Só registrar rapidamente aqui, para não ficar nenhuma dúvida, eu, pastor José Nascimento, sou contra o porte, sou contra porte particularmente. Eu falei aqui sobre tiro porque eu fui da Marinha durante 30 anos, né? Fuzileiro naval durante 30 anos. 30 anos. Sou fuzileiro, mas agora sou da reserva. Não deixa de ser. E você, para praticar tiro, você tem que ter muita calma, muita disciplina, e é muito difícil acertar quando você está nervoso. Muito bem. Então, vamos só pensar aqui na questão do alívio, né? Como é que se trabalha a questão de você querer matar alguém, né? Aquela pessoa que você está doido, que não aguenta aquela pessoa, que é um sentimento recorrente, né? Recorrente. Como é que trabalha isso? Eu fiz uma pesquisa com algumas centenas de adolescentes no país inteiro há algum tempo, perguntando, quando você tem um problema, uma situação, a quem você procura? Com quem você fala? O que eu queria identificar, o objetivo era identificar o quanto a figura pastoral, o quanto a igreja era uma referência que você, ou alguém da igreja que você deveria buscar numa hora como essa. E muita gente procurava, de fato, a liderança espiritual, a maioria naturalmente procurava os pais, mas alguns não procuravam nem os pais, nem a liderança religiosa, a liderança espiritual. Então, quando você procura alguém que ao invés de ajudar, atrapalha, ou te empurra, né? Tá certo? Vai no stand de tiro lá, para dar uns tiros. Eu até achei, quando a Marcela me deu esse assunto pra gente discuti-lo aqui antes, eu até achei que a menina tivesse colocado a foto do cara. Entendeu? Porque muita gente coloca isso no negócio do soco lá, o saco de aí coloca a foto de alguém e bate no saco de areia. Legal. Entendeu? Só que tá batendo no alguém. E aí eu fico assim, só pensando numa coisa que é básica, mas é assim, para poder ajudar. Quando eu estou preparado para perdoar ou preparado para me vingar, então eu reencontro a pessoa. Tá vindo lá a irmã, tá vindo lá o irmão. Eu falo, miserável, agora é a hora. Tô esperando isso há muito tempo, já sonhei com ele, treinei no saco de pancada, já dei soco, já dei pontapé, já sei como é que eu vou entrar. A pessoa já imaginou essa cena toda, a pessoa corre, pá, e dá aquele tapa e briga, enfim. Ou, naturalmente, não encontra, vai atrás, porque tá alimentando o ódio. Se alimentar o amor, que é o tema anterior, a tendência é o quê? Senhor, eu tô com ódio muito grande. Olha, eu não tô aguentando essa pessoa. Se essa pessoa aparecer pela minha frente, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, me ajuda a amar essa pessoa. Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Eu preciso vencer isso. Me dá graça, me dá graça, me dá graça. E aí você vai ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Volta ao encontro. Tá vindo lá o irmão ou a irmã. Aí você diz, Deus, mas o senhor também podia ter me avisado, hein? Não sabia que ia encontrar com essa irmã, com esse irmão hoje. É agora mesmo? O senhor quer que eu fale agora? É hoje mesmo? Meu irmão, eu quero te dizer que eu fiquei triste aquele dia, mas você está perdoado em nome de Jesus e há ali uma reconciliação. Sim. Eu estou lembrando aqui de Jacó e Esaú. Entendeu? Eu estou lembrando dos dois. Estou lembrando do encontro dos dois. O que um pensava do outro. E o que era brabo, o que queria matar, fez com o outro. Que foi pular no pescoço e dar um beijo nele. Alguma coisa aconteceu antes daquele encontro. A gente tem que acreditar nisso. Amém. Porque se a gente alimentar o ódio, a vingança. Eu lembrei da música do Anderson Freire. Enquanto a gente se arruma aqui para poder encerrar, vou colocar um pedacinho dessa música aqui já na parte da letra pra gente cantar junto aqui. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração.
acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Bênção de canção, bênção preciosa é o Anderson Freire. Palavra de Deus para nossa vida hoje. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores pela presença hoje aqui com a gente. Pastor Osiel Nascimento, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Prazer sempre meu, que Deus possa continuar abençoando nossas vidas, os nossos ouvintes, essa rádio abençoada para a glória de Deus. Pastor Lima, obrigado, meu querido, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, eu quero mandar um abraço carinhoso para os reservistas lá do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. Olha aí. Turma de 88 e 89, o Brito Oliveira e o Mencarini, que estariam ouvindo a rádio, mandar um abraço carinhoso. Nós tivemos um encontro muito legal, depois de 31 anos, nos revemos sábado passado, foi uma experiência muito gostosa. E também a família Pibani e os meus discípulos aqui, o Maranhão e o Jonas Santos, que me acompanham nesse dia. Maravilha. Pastora Virgínia, obrigado, um abraço. Obrigado, Joel. Queria mandar um abraço para sua ouvinte, né? Minha mãe, que é ouvinte de anos e anos. E também dizer que nesse domingo vou estar no Hotel Radisson, na Barra da Tijuca, às 10h30. Muito obrigado, pastor Márcio Siriaco. Obrigado, JR, debatedores. Também quero registrar a companhia daqueles que estão comigo, o diácono Paulo Sena, a sua filha Mariana, também o meu filho Gabriel Siriaco. Obrigado, são membros lá da IP Monte Oreb da Figueira. Maravilha, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês participando aqui do nosso debate 93 de hoje, Marcela. Parabéns para a pastora Eliana, ela que é da Igreja Restituindo Vidas, e para o pastor Ivanildo, da Assembleia de Deus Ministério Jesus Cristo é a Vitória. Maravilha. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir, se essa for a vontade dele. Que assim seja, estaremos juntos se Deus quiser amanhã a partir das 11 horas da manhã. Conte para os seus amigos, venha para cá, venha participar com a gente, acompanhe a nossa transmissão pelo rádio, pelo aplicativo da 93, pelo nosso site, pelo Facebook. Tem parente fora do Brasil? Muita gente tem, né? Portugal, então, meu Deus do céu, quantos brasileiros existem e residem em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, muita gente mundo afora, Japão, na China. Conta para todo mundo, espalha que nós estamos acompanhando aqui, porque é um cheirinho de Brasil, é um clima que traz muita bênção cultural, mas sobretudo espiritual para quem está caminhando longe e distante. Gilberto Ribeiro já está aqui no nosso estúdio para começar a nossa caravana 93 e nós vamos orar juntos agora. Vamos pedir essa bênção de Deus, a graça dele sobre os nossos maravilhosos ouvintes, e temos orado todos os dias já há muito tempo pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Pai, nós louvamos ao teu nome, na beleza da tua santidade, cremos na tua palavra que devemos orar sem cessar. Intercedemos pela vida das pessoas que estão passando por momentos de dificuldades. Tu és o Jeová Rafá, o Senhor cura. Tu és a nossa providência, Jeová Jiré. Eu creio nisso, Senhor. Te pedimos pela família que está enlutada, passando por um momento tão difícil. Eu creio que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Seja com esta rádio, com a direção, com todos os irmãos queridos que trabalham aqui. Te louvo pela vida da pastora Eliana, do pastor Ivanildo, que faz aniversário neste dia. Que a tua boa mão esteja sustentando os teus filhos com o teu poder. Seja sobre nós a tua bênção sempre. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.